irmão, olá irmã que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 18 de dezembro, nós celebramos o 4º domingo do Advento. É o último domingo antes do Natal. E para essa liturgia, a Igreja nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Nesse trecho do Evangelho de Mateus, nós temos o relato, né, que nos conta o anúncio do nascimento de Jesus a José. Nós temos sempre na nossa memória mais o relato lucano do anúncio do anjo para Maria. E aqui a gente tem também esse anúncio para José. O texto nos diz que Maria estava prometida em casamento a José, quando ocorre o momento em que ela fica plena do Espírito e ela engravida de Jesus. Ela achou-se grávida pela ação do Espírito Santo, é isso que nos diz o texto. E José, o texto nos diz também que ele era justo e que ele temia denunciar Maria, né? E por isso ele pensa em deixá-la em segredo. E o anjo aparece para ele em sonho e diz que o que acontece com Maria é graça, é por graça do Espírito, ela concebeu pela graça do Espírito Santo. Depois disso, José ele volta e ele recebe, o texto nos diz, ele recebe a sua esposa. Então, com isso, nós precisamos refletir pelo menos 3 coisas. A primeira é a questão do casamento, né, de Maria com José. A segunda é essa questão uma espécie de um duplo anúncio, né, do nascimento de Jesus. E a terceira é o significado dessa concepção pela ação do Espírito. Então, a primeira coisa, o Evangelho nos diz no início que ela era prometida em casamento, é essa a versão que nós temos na liturgia, e que ao final ele recebe a sua esposa. Para um leitor comum desse texto fica a dúvida, ela era casada ou ela era noiva? Qual era a situação de Maria? Bom, no casamento antigo e naquela cultura, o casamento tinha 2 etapas. O primeiro era o momento do acordo. As famílias acordavam o casamento entre os seus filhos e se fazia o pagamento do dote. No momento em que se tinha esse acordo e o dote era pago, essa moça ela já era considerada esposa daquele rapaz. Se eles fossem muito jovens, eles não iam coabitar imediatamente. Então tinha essas 2 etapas. Depois, o momento em que se fazia a festa, ela era recebida na casa do marido, juntamente na casa dos familiares, né, do marido. Então, pelo que o texto nos diz, a tradição, aquilo que nós conhecemos também dos estudos, Maria, quando se encontra grávida, ela estava nessa primeira etapa, já tinha o acordo, mas ela ainda não coabitava com José. Então, ela era realmente esposa de José. Por isso mesmo era complicado e era preocupante que José deixasse Maria. Porque segundo as leis do judaísmo, no momento em que ela aparecesse grávida e ele abandonasse, ela seria considerada adúltera, porque ela já era casada. Se o filho não era dele, se ele abandonasse, não era dele. Então ela seria adúltera. E a pena para adultério poderia ser a lapidação, ou seja, o apedrejamento. Então José ele está ali naquela dúvida, sem saber o que fazer para proteger Maria, mas também para se proteger, porque eles ainda não moravam juntos. Se o filho fosse dele, ele também seria de algum modo responsabilizado por isso. Então nós temos todo esse drama. O nascimento de Jesus ele aparece no primeiro momento num tom um pouco dramático, né? Porque é algo que sai do normal, sai do natural. Então essa é a primeira parte. A questão do nascimento mesmo, ou da concepção de Maria pela ação do Espírito, ela chama a atenção da gente para o diferencial da pessoa de Jesus. Existem muitos relatos
de concepções por graça divina, mas todos eles têm o que nós chamamos a participação humana. Isso é importante para nós, é importante para a fé, e por isso está nos evangelhos, para que Jesus não seja considerado um filho de uma divindade como outros do que se tem notícia na cultura greco-romana, em que os deuses se disfarçam, tomam forma humana e se relacionam com humanos e têm filhos. Eles seriam semideus. Jesus não é um semideus. Não tem essa participação humana nem por um revestimento de um Deus que tomou a forma humana. Não. Toda a concepção de Jesus ela é toda por graça divina. É simplesmente isso que o Evangelho quer nos dizer. Esse que está para chegar e que nós esperamos e que vamos celebrar a sua vinda, ele é divino. Ele é filho de Deus. Ele vem por graça de Deus, sem participação humana. É isso que o texto quer nos dizer. Então, nessa liturgia em que nós encontramos essa narrativa com um tom dramático, mas ao mesmo tempo muito, muito feliz, porque José era aquele que é considerado justo, e o texto nos diz que ele era justo. Ele era um justo que ia além da justiça como era compreendida no judaísmo, porque no judaísmo o justo é aquele que cumpre a lei. Se José simplesmente cumprisse a lei, Maria teria sido apedrejada. Mas ele é justo a partir da perspectiva da justiça divina. É aquele que vai além e que, mesmo sem entender, aceita esse diferente, aceita isso como sendo o que na verdade é graça divina. O que acontece com Maria, o que acontece com ele é uma graça. E é por isso que ele, ao final, recebe a sua esposa. O texto nos diz também que Jesus ele vai ser chamado Emmanuel, né? O Deus conosco. A partir desse momento, Deus está conosco porque ele se encarna, ele assume a nossa humanidade. Esse é o ponto também dentro desse processo, desse plano salvífico de Deus, que também aparece aí nesse texto e merece ser considerado. Então, com esse evangelho, né, preparando o nosso Natal, a liturgia desse quarto domingo já nos deixa inteiramente, poderíamos dizer, no clima do Natal. O nosso coração já está preparado, está aberto para receber aquele que vem por graça divina, aquele que vem da parte de Deus para nós. E, como José, nós deveremos ou precisamos nos dispor a recebê-lo como ele é, enviado de Deus, um ser divino, e que vem ao nosso encontro para ficar conosco, para nos assumir na nossa condição e nos aproximar novamente do Deus que é Pai, do seu Pai. Aquilo que nós vamos ver ao longo e que vemos nas nossas liturgias ao longo do tempo litúrgico que a gente vai vivendo em cada tempo litúrgico. Então, que nós estejamos preparados, que essa última semana seja um momento de preparar o nosso coração, tirar as nossas amarras, tirar as nossas dificuldades, as nossas durezas, para receber Jesus, que vem para ficar conosco, o nosso Emmanuel.